Esta é a palavra. Efésios, no capítulo 3, e aqui surge o tema dessa mensagem: por que continuar? Por que você está fazendo hoje aquilo que você está fazendo? Já é uma boa pergunta para quebra-gelo aí para os nossos gessenses. Por que você está fazendo o que você está fazendo hoje? Mecânico? Só para cumprir o dia a dia, uma rotina? Paulo, quando chega em Éfeso, lembrando que nós já falamos domingo retrasado, domingo passado, Paulo chega em Éfeso na sua segunda viagem missionária, como está escrito lá em Atos 19, no versículo 23 e seguintes, e ele prega o evangelho, e ele vai na escola de Tirano, que é um conselho que eles tinham lá, e fala das verdades de Jesus, enquanto outros estavam falando de tudo e qualquer coisa, mas Paulo prega a palavra, prega o evangelho, prega Jesus Cristo, e as pessoas são transformadas, a sociedade é mudada, a vida religiosa deles tem um novo estilo, o meio social deles é diferente a partir daquele momento. O que você fez com a sua conversão quando você entregou sua vida para Jesus? Você continua com as mesmas práticas? Quanto você cresceu? Quanto você mudou? Quanto você evoluiu? Quanto você mudou de fase? Quanto você mudou no seu ritmo e no seu ritual de oração, de jejum e de palavra? Paulo diz: mudem. Esse livro fala de fé, esse livro fala de vida cristã na prática. De nós não simplesmente recebemos, enchermos o nosso cabeção e continuar sem fazer nada de execução. O que você tem colocado em prática com a palavra que você tem recebido? Já é de conhecimento, já é estudo. Ninguém aqui ouve apenas um pastor hoje. Ouve 2, ouve 3, ouve 4, ouve 5. Ok, não tem problema de uma maneira geral. Mas o que você está ouvindo é palavra de Deus? O que você está ouvindo tem te auxiliado nesse processo de crescimento, de amadurecimento? Por que continuar? Por que nós continuarmos avançando? Nós já vimos que nós não somos um erro. Vocês lembram? Nós não somos um erro. Nós estamos no lugar certo. O Lu começou assim essa noite. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, na igreja certa, no trabalho certo, no GESEM certo, na família certa. Você nasceu na família certa. Você está no lugar certo. Você não é um erro. Nós não somos um erro. Mas nós precisamos saber aonde nós nos encaixamos em todo esse contexto. Como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Deus Pai planejando, é Jesus Cristo executando e o Espírito Santo aplicando esta obra redentora e maravilhosa em cada um de nós. Você sabe aonde você está posicionado no corpo de Cristo? Você sabe aonde você está encaixado neste corpo? Você tem algo único dentro de você, que eu não vou ter, que a pastora não vai ter, que o Luca não vai ter, que ninguém outro vai ter aqui. Nós somos todos diferentes, mas nós fazemos parte de um corpo, é uma engrenagem, é algo que só quem vive em comunhão consegue entender. E é sobre isso que Paulo fala. E eu quero ler com você este capítulo 3. Eu vou estar lendo
na versão da Bíblia Viva, que diz assim: Eu, Paulo, servo de Cristo, estou aqui na prisão por amor a vocês, por pregar que vocês, os gentios, fazem parte da casa de Deus. Não há dúvida que vocês já sabem que Deus, pela sua graça, me entregou esse trabalho especial de mostrar o favor divino a vocês, os gentios. Como antes mencionei, em poucas palavras, o próprio Deus me mostrou este mistério por revelação. Ao lerem o que escrevi, vocês poderão entender como eu estou a par do mistério de Cristo. Versículo 5: Nos tempos antigos, Deus não fez o seu povo participante deste mistério. Agora, porém, Ele o revelou através do Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. E este é o mistério: que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são convidados a pertencer à sua igreja e a participar de todas as promessas divinas de bênçãos poderosas por meio de Cristo Jesus. Deus me concedeu o privilégio maravilhoso de contar a todo mundo o dom da sua graça e me deu o poder e uma capacidade especial de fazê-lo. Embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o menor de todos que pertencem a Deus, ainda assim foi-me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis a eles em Cristo, e explicar a todos o mistério que Deus é o Salvador dos gentios também, o mesmo Deus que fez todas as coisas e que tinha mantido isso em segredo desde o princípio. E para quê? Para mostrar a todas as autoridades e poderes nas regiões celestiais por meio da igreja, como Deus é perfeitamente sábio, tal como Ele sempre tinha planejado fazer por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem temos livre acesso à presença de Deus, com toda a confiança, por meio da nossa fé nele. Portanto, eu lhes peço que não percam o ânimo com os meus sofrimentos, e por vocês que eu estou sofrendo, e vocês devem sentir-se honrados e animados com isso. 14. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. Oro que das suas riquezas gloriosas e ilimitadas, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E por si mesmos possam experimentar esse amor, embora seja ele tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira, vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças.
A Ele seja dada glória para todos sempre, por todas as gerações, na igreja, por meio de Jesus Cristo. Amém. Pai, esta é a Tua palavra. E eu peço que o Senhor continue trazendo esta revelação do alto a cada um de nós nesta noite. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos, Pai, para estarmos sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, toca-nos. Espírito Santo, guarda-nos agora e nos dê toda a atenção necessária para não perdermos nada daquilo que o Senhor tem a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Por que continuar? Paulo aqui, ele já inicia: estou aqui na prisão por amor a vocês. Paulo continuava porque ele tinha um amor que não tinha tamanho pelas vidas. Por que continuar? Pensa rápido comigo. Você sabe ou soube de algo que Deus começou e não acabou? Pensa rápido aí. Você sabe de algo que Deus desistiu no meio do caminho? Você sabe de algo que Jesus abandonou no meio do caminho? Assim era a vida de Paulo. Ele não deixava nada no meio do caminho. Ele foi até o fim. Ele fazia tudo o que tinha que fazer. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus, já lá no Gênesis, Ele criou todas as coisas. Chegava no final do dia e Ele dizia o quê? Ficou bom. Ficou bom, ficou muito bom. Com Jesus, quando Ele passa aqui pela terra, e é o que vamos celebrar hoje, morte e ressurreição, está consumado. Ele foi até o fim. Por que continuar? Se o pai e o filho não pararam, irmãos, por que nós vamos parar no meio do caminho? Se o pai e o filho não pararam, por que eu devo parar com aquilo que eu estou fazendo? Digo isso porque nessa caminhada nossa, a gente já viu tanta gente parando, tanta gente desanimando, tanta gente deixando aí suas armaduras no meio do caminho. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a criação, nós temos este mesmo DNA de Jesus, nós temos este mesmo fôlego de vida que o próprio Deus colocou em cada um de nós. Quando nós olhamos para o texto de Romanos 12, versículo 11 e 12, ele diz assim: não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Está difícil, ora, mas não ora de qualquer maneira, ora com fervor. Fervor é qualidade daqueles que não desistem no meio da dificuldade. Fervor é qualidade daqueles que sabem quem é Cristo na sua vida. Tiago 1, no versículo 2 a 4, ele diz assim: na oração sejam perseverantes. Você tem perseverado na oração? Você lembra o que você pediu no seu projeto de vida no começo do ano? Você tem ainda o seu projeto de vida do começo do ano? Faltam 85 dias para o Natal. O que você fez até agora de diferente? O que você mudou na sua rotina para ter mais da presença de Deus? Martinho Lutero, ele tem uma frase que diz assim: a oração é o suor da alma. É com fervor, é transpirando, é você suando que as coisas vão acontecer quando você dobra o seu joelho. Amados,
A oração é a dinamite que quebra os corações duros, que espanta toda a peste, espanta todo o mal que está ao nosso lado. Quando você dobra o seu joelho, você está frustrando os planos de Satanás. Tudo aquilo que ele estava armando e arquitetando sobre a sua vida, a sua família, ele bloqueia, ele para, ele não avança. E às vezes nós ficamos asfixiados, ficamos agoniados, ficamos deprimidos. A oração é o oxigênio da fé. A oração é aquele sopro que Deus deu nas nossas narinas quando nós fomos criados. A oração é o oxigênio da fé. Então, se você está sem fôlego, se você está desanimado, se você está querendo se cansar, ore. Mas ore bastante. Esse é o único jeito da gente aprender a orar. É orando muito. Não tem fórmula mágica. Não tem receita de bolo para oração. Tem intimidade, tem relacionamento, tem renúncia de tempo, tem renúncia de sono. Nós estamos numa rotina das madrugadas de oração. Mas tem dia, irmãos, que eu vou falar. A cama abraça. E não dá vontade de sair. Mas é com suor, é com luta. O diabo não desiste de nós. E só vence o diabo quem não desiste de orar. É só assim. Não tem outra fórmula mágica. O diabo está dioturnamente, de dia, de noite, nos rodeando, esperando uma brechinha para puxar o nosso tapete, para dar aquela flechada e sangrar a nossa vida. Função do diabo: distrair, nos desviar. Essa é a função dele. Irmãos, não existe duas forças no universo. Existe a luta do bem contra o mal, mas não existe duas forças neste universo. Existe uma força que é a mão de Deus e o que Jesus fez na cruz. Esta é a força. Ai, porque é a luta do inferno contra as... tem o bem e o mal, estão lutando. Mas só existe uma força que é soberana, que é a grande, que pode todas as coisas, e pode todas as coisas nós podemos em Cristo que nos fortalece. Esta é a força que nós temos que ter. E quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver princípios poderosos para a nossa vida hoje, para os dias de hoje. Mas ele começa dizendo assim: como antes mencionei, em poucas palavras, o próprio Deus me mostrou este mistério por revelação. O que é esse mistério, irmãos? Ele continua dizendo assim: nos tempos antigos, Deus não fez o seu povo participante desse mistério. Agora, porém, Ele o revelou através do Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. O que Paulo está dizendo aqui? Qual é o mistério? O mistério no Novo Testamento é algo profundo, algo magnífico, algo esplêndido. O mistério no Novo Testamento não é para ser explicado, mas é para ser apreciado. O mistério que ele está falando é Jesus Cristo. É sobre isso que ele está falando nesse texto. O mistério é esse.
Antes não conseguiam ver, mas hoje eu estou apresentando para vocês. Hoje eu estou mostrando para vocês. É Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o Cristo que muda, que transforma, que une. Quando ele segue no texto aqui dizendo: este é o mistério que os gentios terão total participação com os judeus. O que ele está falando? De unidade. Que não vai ter mais separação, mas que vai ser um só em Cristo, que todos são participantes dessa promessa. Isso é para todos nós. A palavra de Deus diz que Ele veio para todos, mas nem todos. Amados, o ministério de Paulo, ele é muito claro, ele é grato a Deus, porque ele diz assim: embora eu nada tivesse feito para merecê-lo, e ainda que eu seja o menor de todos os que pertencem a Deus, foi-me dada a graça de anunciar aos gentios a alegre nova dos tesouros infindáveis, acessíveis em Cristo. Irmãos, os anjos queriam proclamar este evangelho, mas foi dado a nós esse privilégio. Foi dado a mim e a você de nós pregarmos este evangelho maravilhoso. E é isto que Paulo agradece nesse texto. Eu não sou capaz, eu não poderia, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, me escolheu, te separou para esta boa obra. Nós temos esta oportunidade, nós temos esse privilégio de falarmos que Jesus é bom, que Jesus nos salvou, que o Espírito Santo é o nosso amigo, que o Espírito Santo é nosso ajudador, que o Espírito Santo é o nosso conselheiro, que o Espírito Santo ele está ao nosso lado, que o Espírito Santo traz a revelação da palavra de Deus. Nós podemos, nós conseguimos isso porque foi nos dado. Paulo diz que ele ora, no versículo 14, quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos. Eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Eu caio de joelhos. Você tem caído de joelhos nesses dias? Como você tem fortalecido o seu íntimo? Como você tem fortalecido a sua alma? Como você tem fortalecido a sua mente? Como você tem se estruturado? Você tem sido templo do Espírito Santo? Você tem sido morada do Espírito Santo? Eu caio de joelhos e rogo ao Pai. Para de ficar murmurando nos quatro cantos. Para de ficar reclamando nos quatro cantos. Dobre o seu joelho, clame ao Pai, rogue ao Filho, chama por Ele, que Ele vai se manifestar e trazer uma resposta à necessidade que você precisa nesses dias. Esta é a direção que Paulo vai nos mostrando. Mas de que maneira, pastor? Através da fé. Lembram? A fé é um mendigo com as suas mãos estendidas, recebendo tudo de um rei poderoso e maravilhoso. Isso é fé. Fé é você enxergar além dos seus olhos naturais. Fé é você avançar além dos limites naturais. Paulo mostra no versículo 20, que a glória seja dada a Deus pelo seu grandioso poder, operando aonde? Em nós. Aquilo que você precisa já está dentro de você. Aquilo que você tanto clama, tanto chama, já está dentro de você. Ele está dizendo assim: Deus é capaz de fazer infinitamente mais tudo o que eu
peço tudo o que eu penso conforme o poder que atua em nós, através de nós. Este é o nosso Deus. E quando Paulo traz esses princípios para uma realidade, Paulo colhe os frutos. Paulo vê o resultado no seu ministério. Talvez nós não estamos vendo mais resultados na nossa vida, porque faltam ainda colocar esses princípios em prática. Quando Paulo coloca esses princípios, ele vê uma igreja forte, ele vê uma igreja saudável, ele vê uma igreja unida, ele vê uma igreja composta de judeus e gentios caminhando e puxando para o mesmo lado. Ele vê uma igreja em torno de Cristo. Este é o resultado quando nós buscamos a Cristo. E os resultados vão além disso. Quando nós cumprimos princípios, nós recebemos as promessas. Às vezes nós queremos tomar posse das promessas, mas não estamos cumprindo com os princípios. E daí vai reclamar com Deus, vai chorar com Deus. Você não me dá. Por que não me dá? Quando nós olhamos para Efésios, no versículo 6, ele diz assim: os gentios são cordeiros. Cordeiros e membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, por meio da palavra. Nós somos co-herdeiros. Tudo que nós temos hoje nesta mesa farta, nesta mesa maravilhosa, nesta obra da cruz, fala: vocês são herdeiros. É pelo sangue, é pela fé. Você tem todas essas coisas, que é o que ele diz no versículo 12. É por meio da fé que esta promessa se cumpre na vida de vocês. É por meio da fé que vocês vão ter acesso a Deus em confiança a tudo aquilo que nós temos recebido nesses dias. É pela fé. Ele continua mostrando que para nós recebermos essas promessas, Cristo tem que habitar no nosso coração, Cristo tem que habitar na nossa mente, mas Ele vem para aqueles que creem. É para os que creem, não é para qualquer pessoa. Aqueles que estão enraizados em Cristo, aqueles que estão fundamentados na palavra de Deus, aqueles que estão firmados nesses princípios e valores, que é o que diz no versículo 17: oro para que Cristo habite em seus corações. É promessa. Mas Ele só vai habitar se nós estivermos cumprindo com os princípios. Se não cumprir princípio, não vai receber promessa. Você quer receber promessa? Cumpra os princípios. Cumpra aquilo que está escrito. Você quer receber infinitamente mais aquilo que você pede, pensa, sonha, imagina. Até se não existir, Ele cria, para atender o desejo do coração dos seus filhos. Este é o nosso Deus. Ele é poderoso para levantar, criar vida nova num vale de ossos secos. Por que continuar? Porque nós temos um Deus vivo, um Deus real, um Deus presente, um Deus que ouve as nossas orações. Por isso nós podemos estar certos que esta caminhada nós vamos ter muita luta, muita adversidade, mas no final vai dar tudo certo. Amados, o deserto não é lugar de morada para o cristão, deserto é lugar de passagem. Você pode até estar passando por um problema momentâneo agora, mas este não é o lugar que Deus quer que você fique.
Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se converta. Ele quer que você experimente o melhor desta terra. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E só tem um tipo de pessoa que não pode receber esta ceia hoje. Se você estiver satisfeito com sua vida de pecado. Você está lambuzado. Mas se você se arrepender agora, Ele te cura, Ele te salva, Ele te limpa, Ele te renova, Ele traz vida nova para você ter de novo tudo aquilo que está escrito para você. Pastor, mas eu não tenho que ficar de banco, eu não tenho que ficar isso, ficar aquilo, irmão. Se você se arrependeu, se você deixou o pecado, você tem uma novidade de vida. Você tem uma experiência nova. Mas se você continuar lambuzado, se você enganar a Deus, o peso é outro. Seja verdadeiro, seja sincero, seja honesto, seja puro. E por que Paulo fazia o que fazia? Paulo fazia o que fazia para estabelecer uma comunidade cristã forte. Paulo fazia o que fazia para estabelecer uma comunidade para fazer a diferença naquele tempo e naquele momento. Paulo fazia o que fazia porque ele amava pregar o Evangelho, ele entendeu o seu chamado, entendeu o seu propósito. Ah, pastor, mas eu não sou bom em pregar o Evangelho, mas faça bem feito aquilo que Deus colocou dentro de você. Todos nós temos um dom especial dentro de nós. Falava isso na multiplicação do G100 ontem, do Gil, da G. Todos nós nascemos para ser líderes. Todos nós nascemos para poder liderar. Todos nós lideramos algo ou alguma coisa. Nós temos algo especial dentro de nós. Paulo tinha paixão pelo evangelismo. O que te apaixona no Evangelho? O que te apaixona na igreja? O que te apaixona nesta caminhada com Cristo? O que desperta em você? Eu gosto disso e vou fazer isso bem feito. John Maxwell, ele fala que nós temos uma especialidade, uma qualidade que nasce conosco. E às vezes nós passamos a maior parte da nossa vida querendo pegar os 20%, 30% que nós não temos de bom para querer trazer na mesma qualidade que Deus já colocou em nós. E não fazemos bem nem uma coisa, nem outra coisa. Nós comentávamos isso, acho que foi na mesa empreendedora. Aliás, você que é empresário, que não está participando das reuniões da mesa empreendedora, você está perdendo ouro cada sábado que nós temos essas reuniões. Fecha parênteses. Use aquilo que Deus colocou dentro de você. Aproveite aquilo que Deus colocou dentro de você. Paulo, ele tinha influência pregando o Evangelho e confrontando a idolatria. No que você é influente? Em que área você consegue influenciar? Vai pensando, vai refletindo. Paulo, ele teve essa multiplicação exponencial porque ele ensinava, ele discipulava, e é tudo que nós estamos fazendo aqui nesses dias. Nós temos um trilho de treinamento que vem acontecendo do mês de março e vai encerrar na primeira, segunda semana de dezembro. Ensino específico da palavra de Deus. Nesta comunidade só fica analfabeto de Bíblia quem quer.
Todos podem passar por este trilho, por esse ensino. Tem sido cada aula maravilhosa. Hoje a aula falou sobre oração, certo? Quem teve pela manhã aqui? Oração, devocional, Teco que ministrou hoje. Irmãos, é ensino atrás de ensino, como eu oro, como eu faço, como eu caminho. Isso fortalece a nossa fé, isso fortalece a comunidade, isso declara o poder de Deus aonde a gente chega. Nós somos sal, nós somos luz, nós somos diferentes. Aonde nós entrarmos, nós temos que trazer esse brilho. Aonde nós chegarmos, nós temos que mostrar este Cristo vivo. E as pessoas têm que sentir isso. As pessoas têm que receber isso. Paulo era um treinador de líderes. Paulo fazia diferença. Paulo desenvolvia este relacionamento. Ótimo, pastor. Você falou de Paulo, falou dos princípios, falou das promessas, mas como eu vou fazer isso hoje? Anota aí. Já vamos caminhando para o final. Primeiro, relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento íntimo com Deus. Você vai ter uma vida diferente se você tiver um relacionamento profundo e pessoal com Deus. É por meio da oração, por meio do jejum, por meio da palavra, por meio de estudo bíblico, por meio da presença do Espírito Santo em você, em mim, em nós. É conhecimento das Escrituras o segundo passo. Como eu vou ter esta presença de Deus? Conhecimento das Escrituras, familiarize-se com as Escrituras, tenha versículos bíblicos decorados, prontos, para você declarar a palavra quando a luta vier, quando a dificuldade vier, quando você estiver em situação difícil. Declare a palavra. Foi assim que o próprio Jesus, o Cristo, venceu a Satanás. Por que vai ser diferente conosco? Terceiro ponto, tenha entendimento, tenha clareza da vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós queremos algo para nós que não é o que Deus tem ou o que Deus quer para aquele momento. Busque compreender a vontade de Deus para a sua vida. Em Romanos 12 ele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E às vezes nós ficamos teimando. Nós ficamos dando volta, nós ficamos correndo ao redor do mundo muitas vezes, e nós não alinhamos o nosso pedido com aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Como tem sido o seu pedido? Como você tem se prostrado diante dele? Você tem se alinhado com ele? Você tem colocado o foco na glória de Deus? Esse é o quarto ponto. Foco na glória de Deus. Foque, priorize a Deus em todas as coisas. Priorize a expansão do seu GECEM. Priorize a expansão da sua igreja. Priorize a expansão da sua mensagem. Priorize a manifestação do seu amor e o poder de Deus virá sobre você. Foco na glória de Deus. Quando nós olhamos para esse texto de Efésios capítulo 3, quando Paulo fala, eu caio de joelhos e rogo ao Pai, como eu vou colocar em prática essas coisas nesses dias? Não ore apenas pela sua necessidade pessoal. Ore pela necessidade dos outros. Ore pela necessidade do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo e até do seu inimigo, se é que você tem. Ore. Intercessão pelos outros é o que nos ensina esse texto.
nós orarmos fervorosamente pelos outros. O problema é que às vezes nós não oramos nem por nós mesmos, né? Tá doido, hein, pastor? Orar pelos outros, não oro nem por mim. É por isso que as dicas estão sendo dadas hoje. É por isso que nós precisamos mudar hoje. É por isso que nós precisamos ser humildes hoje, para poder ter experiências mais profundas com Deus daqui para frente. Humildade e gratidão. O que nós vimos na vida de Paulo aqui? Eu não sou merecedor de pregar esse evangelho, mas eu fui escolhido. Eu não sou merecedor, mas muito obrigado, Pai, porque o Senhor me deu essa oportunidade. Você agradece a Deus por poder ser um mensageiro dessas verdades? Ou isso não faz diferença para você? Ou tanto faz? Já estou salvo mesmo? Para que eu vou ficar aí arrumando problema, arrumando dor de cabeça? Irmãos, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar direção. Deus te dá sabedoria na hora de você aconselhar, na hora de você se apresentar e apresentar Jesus para essas pessoas. Como nós vamos fazer isso? Persistência na oração. Assim nós conseguimos vencer. Persevere na oração. Persevere na palavra. Mesmo quando você não tiver nenhuma resposta imediata, persevere na oração. Persevere nos alvos que você tem colocado diante de Deus. Fique firme neles. Confie no tempo de Deus, não no seu tempo, não no tempo do pastor, não no tempo do seu líder de célula. Confie no tempo e na sabedoria de Deus. Descansar em Deus não é lugar de inatividade, mas é lugar de confiança. Descanse em Deus, confie em Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor a subir. Estamos caminhando para o fim. Amados, fé e confiança em Deus é o que temos que fazer, como Paulo fazia. Ele cria nos milagres, ele provocava os milagres, ele movimentava o céu, ele agitava o céu, ele movimentava as pessoas que estavam ao seu lado, ele trazia à existência o impossível. Mas porque ele orava com fé, ele confiava num Deus que é todo-poderoso, num Deus, como diz no versículo 20, que pelo seu grandioso poder operando em nós é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou pensar. O que está faltando você ousar nesses dias? O que está faltando você provocar nesses dias? O que você precisa fazer? E o oitavo ponto nessa passagem é a submissão à vontade de Deus. Paulo era submisso a toda a vontade de Deus sobre a sua vida. Você está disposto a submeter-se à vontade de Deus? Você está disposto a entregar os seus desejos, os seus planos nas mãos de Deus? Quero convidar você a estar de pé. Você está confiando nesse Deus de todo o seu coração? Amados, busque sempre a presença. Amados, busque sempre a vontade de Deus
para a sua vida, para a vida daqueles que estão ao seu lado. Irmãos, confie nele sem dúvida alguma. Confie na palavra de Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, que Ele vai te ouvir, que Ele vai te responder, que Ele vai falar com você, que Ele vai trazer uma revelação fresca, aquilo que você precisa para este dia. Este é o nosso Deus, este é o nosso Pai. Enquanto os instrumentos vão tocando, que você possa começar a se preparar para o momento que nós teremos na sequência. Examine-se o homem a si mesmo. Você tem tido esse relacionamento íntimo com Deus? Você tem tido esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo? Você tem tido essa busca pelo conhecimento das Escrituras? Volto a trazer esta pergunta que eu fiz no início para você. Quanto tempo você mudou a sua oração, o seu tempo de comunhão nesta semana? Você jejuou mais do que você vinha jejuando? Você leu pelo menos um capítulo a mais das Escrituras do que você vinha fazendo anteriormente? O que você vai fazer com a palavra que você está recebendo nesta noite? Porque Paulo, ele escreve aqui, é para os cristãos. Juntou os gentios com os judeus, todos cristãos. Você tem conseguido ter o discernimento da vontade de Deus para os seus dias? Será parou para pensar quantas coisas você fez pela última vez, talvez alguns anos atrás, e você nem percebeu que era a última vez que você estava fazendo? A vida é muito diferente. Essa vida com Cristo, ela é muito surpreendente. Essa vida com Jesus é algo incrível, é algo extraordinário. Por isso nós precisamos estar ligados na videira verdadeira para experimentar esta glória de Deus. Mais que uma canção eu te darei. Abençoe. Tamo junto.